Maravilha, seja bem-vindo a mais um podcast do Empreender 40 Mais. Hoje eu estou recebendo meu sócio, meu parceiro, meu amigo Fernando Pum. Vai me ajudar a bater um papo? Ou vou atrapalhar, né? Querido. Que prazer te conhecer, Mocita. Eu te conhecia só de ouvir falar. Agora meus olhos se enxergam. Espero que bem, né? Muito bem. Agora meus olhos se enxergam. Então o papo hoje aqui é... Claro, é só gente 40 mais menos a Mocita. Sim. Não, eu sou 60 mais, meu bem. Não faz Graças isso a comigo, Deus. Mocita, não faz isso comigo. Mocita, a gente vai falar sobre tudo hoje aqui, aproveitar, né, é contigo. Mas assim, quando é que o vídeo, tu é uma das maiores e melhores, mais consagradas, como é que eu chamo assim, editor? Produtoras de vídeo do Brasil. O vídeo entrou na tua vida como? Desde criança? Eu sempre gostei muito de comunicação. Eu venho de uma família, né, muito musical, Sim. né? Família Mocita Fagundes. Mocita Fagundes. E o meu pai, Darcy Fagundes, foi com a pecha de ser o vaquiano do rádio, né? Teve um programa na Rádio Farroupilha. Grande Rodeio Coringa. Grande Rodeio Coringa. Então, eu sempre gostei muito, eu sempre estive envolvida no meio da comunicação. Eu acompanhava o pai. Só uma vírgula, eu falo nele no meu livro. Ai, sim. Ele, inclusive, está sendo homenageado esse ano, né? É o grande homenageado da Semana Farroupilha. Eu falo no Grande Rodeio Coringa no livro. Mas continua. Não, esse programa foi um marco, não só na questão da cultura do Rio Grande, como uma questão familiar, né? Sim. O pai viajou o mundo inteiro divulgando a cultura gaúcha pela Rádio Farroupilha, né? O que foi uma coisa inédita na década de 60. Então, essa questão da comunicação, do artista, o pai era rádio ator, né? Sim. Eu acompanhava ele com aquele microfone, ele trabalhou com a Lilian Lemertz, ele trabalhou com o Lutero Luiz, né? Trabalhou com o Grande Otelo, né? Então, assim, eu tenho essa coisa da comunicação e da arte, da música, né? Mais voltado para a música, dentro de casa. Sim. Né? Eu sempre gostei. Quando eu era pequenininha, até uma relação com a publicidade, eu e a minha irmã, a gente tinha uma brincadeira de quando tivesse o break comercial, a gente tinha que adivinhar o nome. Olha que absurdo. A gente tinha que adivinhar o nome do cliente antes de ter o jingle, de alguma locução falar. Sério? Né? Então, assim, comercial, TV, isso sempre fez parte da minha vida, né? Acho que a minha geração se criou muito com a TV. Os primeiros que se criaram com a TV. Só que a gente tinha 3, 4 canais, né? Sim, pra mim, na minha cabeça só tinha um canal, né? Um canal, né? Em Alegrete, eu sou de Alegrete, Alegrete só tinha o... Cara, foi ter Bandeirantes em Alegrete, eu acho que eu já devia ter uns 12, 13 anos. Até os meus 12, 13 anos só existia a TV Gaúcha. TV Gaúcha. Né? E era retransmitido por Santa Maria. E aí, quando dava problema em Santa Maria, a gente ficava sem TV em Alegrete. De vez em quando ficava 2, 3 dias, cara. Sem TV. Hoje a internet cai e a gurizada se desespera, né? Se desespera. Mas até a gente... A gente se desespera um pouquinho, né? A gente que trabalha muito com grupos de WhatsApp. Eu me organizo muito com grupos de WhatsApp, né? Nossa, se a gente ficar sem WhatsApp... Acabou o mundo. Acabou. Mas assim, agora tu falou um negócio do teu pai ali. O Grande Rodeio Coringa era por causa das calças Brincoringa? A Brincoringa, ela patrocinava né? O programa do pai. E o pai tinha um outro patrocinador que eu me lembro de ver, assim, de passar quando era pequena na rua e ver uns outdoor com a foto do pai, que eu achava na época um horror, tá? Que era Caninha Tremapé. Meu Tu acredita nisso? Então, assim, aparecia o pai com aquele copinho, assim, Sim. Caninha Tremapé. Então, eram os patrocinadores. Tinha a Cigana Infalivina. Cigana né? Infalivina. Tinha uma personagem, né? Sim. Que era a Elza, chamada Cigana Infalivina. Esse era o programa do pai. Agora, a gente é obrigado a falar nisso, né? Mas é um marco na história do rádio brasileiro. O Grande Rodeio Coringa, e o teu pai, ele foi o cara que... Tudo que a gente está vivendo aqui de música, de cinema, ele é o precursor disso tudo, né, cara? Foi. Ele foi o grande precursor da família, inclusive, né? Ele era o Sim. filho mais velho, Sim. né? E ele que passou esse legado pro tio Nico, pro tio Bagre. Já pensou, cara? Que coisa linda. Só para aproveitar esse gancho dos patrocinadores que tu falou, isso também é uma questão, né, que a gente vem observando nos últimos anos,
o quanto o patrocinador local está se retirando cada vez mais da mídia, né, para os grandes patrocinadores ou para a mídia bancada pelo Estado, né? Seja prefeitura, seja empresas como o Banrisul, seja governo do Estado. A gente cada vez menos tu vê empresas locais, né? Sim. Que tenham conseguido aportar para ter esse tamanho, né? Se tu for ver, hoje ou é sistema financeiro, é verdade. né? E isso também eu acho que tem contribuído para ficar tudo meio igual, né? Tu que trabalha com isso de forma direta, assim, que tem atendido, como é que tu tem sentido essa questão da internet dentro da publicidade, assim? Tu acha que isso massificou demais o conteúdo? Tu acha que fugiu um pouco da nossa cidade, das coisas daqui? Tu sabe que eu sou uma otimista incorrigível, né? E eu tenho uma proatividade e eu gosto de trabalhar. E eu acho, assim, ó, que uma das coisas que surpreende o cliente é tu te mostrar comprometido e dar opções para eles. Então, a internet, para mim, ela sempre foi um braço importante. Eu nunca tirei do pacote, Sim. né, de uma campanha. Um caminho, ela é mais um caminho. Bem pelo contrário, tá? Eu acho que uma das coisas que caracteriza a Mítago também é a gente mergulha, eu mergulho nos projetos dos clientes, né? Então, e eu mesmo, às vezes, eu brinco que eu disse, agora eu vou cometer um suicídio, vou me né? Eu sugiro coisas para os clientes, né? Sim. Então, a gente agora, por exemplo, está fazendo uma campanha que eu tô louca para divulgar, mas não posso falar ainda, que eu fiz uma versão do filme de 2 minutos e 35, porque as cenas ficaram lindas e isso não estava previsto, né? Mas eu acredito que a produtora se a gente tem esse material, né, a gente pode e deve divulgar, porque isso não só ajuda o cliente, mas ajuda o nosso trabalho também. Então, essa questão os meus clientes, Fernando, sempre foram muito daqui. Eu gosto do mercado daqui. Tu trabalha muito, né? Muito. Eu não trabalho. Eu tenho pontualmente um cliente em São Paulo, um cliente no Rio, né? Que é um shopping, mas o meu trabalho sempre foi muito aqui. E tu tem razão numa coisa, tá? O varejo, que antes anunciava muito, não anuncia mais. Então, como é que tu te vira para ter uma produtora? Tu tem que ir atrás dos clientes que ainda anunciam. Porque né? o varejo anuncia preço agora. Anuncia preço. E mesmo as campanhas digitais, as campanhas tão pequenas, né? Não. As marcas, né? Tinha nossa, a TV antes, a TV aberta, né? Tinha um número grande de anunciantes de varejo, não tem mais, né? Hoje, se tu pegar um break comercial, dificilmente tu vai ver uma marca que seja nossa daqui, assim, tirando o Renner, talvez. É verdade. Já é uma marca nacional, mas ainda tem escritório aqui. Tu sabe que ontem eu tava analisando isso ainda, cara. Eu olho pouco TV, mas ontem eu tava olhando e quando deu o comercial, eu digo, cara, eu quero ver o que tá anunciando. Como mudou muito. Eu vejo TV. Mudou muito. Eu vejo muito. Mas eu vejo com esse compromisso. Sim. Eu sou noveleira também. Mas eu vejo, inclusive, com esse compromisso. Sim. A gente trabalha com claro. Tem que ter esse cheiro. Sim. O que está acontecendo, o que está no ar. Quem é que nunca mais foi pro ar. Não, e outra coisa, né? A TV aberta, ela ainda dita muita tendência. Não, com certeza, absoluta. Muita tendência. Então, assim, não, mas eu não tô muito importante. Eu não estou dizendo isso como desprestígio. Porque as minhas atividades não me permitem, entendeu? Mas perdeu o costume, perdi o costume. Mas, por exemplo, ontem eu me interessei muito mais pelo comercial. Porque eu queria entender o que tá. Pô, cara, sabe? Por exemplo, muita gente no YouTube passa pra frente o comercial. Eu olho. Eu também olho. Eu olho. Que bom. Continue fazendo isso. Pelo amor de Deus. Eu olho também. Eu olho. Eu sou um curioso de mercado. Eu quero entender. Eu também. O que tá acontecendo. Inclusive, tirar ideias, tirar sacada. Claro. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi com um amigo lá de Bagé há 20 anos atrás, que é, ninguém é tão ruim que não sirva nem para mau exemplo. Então... Tu sabe que tem diretores, né, tem produtoras, enfim,
que a publicidade é só um caminho para chegar no cinema. Sim. Né? Uhum. Eu sou uma publicitária raiz. Eu gosto da Gosta, publicidade. Eu gosto de vender um produto. Eu não tenho paciência para fazer cinema. Eu não tenho essa gestão de meses, de anos. Eu não tenho essa... E tá tudo certo. Tu quer ver uma pronto. finalização que não acaba nunca, né? Uma finalização... Nunca! Uma Tu olha- série... a gente olha ali e diz, pá, mas tá muito legal. Daí o cara do cinema, ele te olha e diz, não, mas a cor podia não sei Exatamente. o quê, a luz tá... É. E aí, onde é que os caras estão enxergando isso? Eu gosto da dinâmica, da rapidez de um trabalho menor. Tu sabe que eu até saí de casa com uma pergunta. Até comentei com meu filho, com o Murilo, no carro. Falei, eu vou sair de casa com uma... Eu só tenho uma pergunta pra fazer pra mocita, que é o seguinte. Quase derrubei aqui. Que é o seguinte. Em música, em mixagem de álbum e tal, a gente fala que a gente não termina uma mixagem. A gente abandona. Sim, é verdade. Abandona. Chega uma hora que tu... No audiovisual a gente também faz isso. A pergunta é essa. No audiovisual, tu abandona uma edição? Completamente. Sim. É um Não, sofrimento senão tu- horroroso. senão Porque tu se acaba tu não. deixar... Tu vai sempre um frame... Uma coisinha, Cara, né? a importância do tempo de entrega, de tu ter um prazo de entrega, Cronograma. ela é fundamental em função disso. Porque senão tu não vai. Eu acredito muito que isso aconteça com a Mocita também. O que faz? Tu edita o material, tá? Ele tá pronto. Aí tu olha e diz, pá, podia ter mexido aqui, tu começa a mexer. Lá pela 8ª vez que tu olhou aquele material, cenas lá de trás que tu tinha gostado, tu já não gosta mais. Tu já pensa, pá, mas isso aqui não tá tão bom. Então, assim, o audiovisual, tu desiste dele. O lado bom da propaganda é que propaganda te ensina a cumprir prazo. É isso? Te ensina. É como a história da campanha política. Tu tem um programa para botar no ar todo dia. Tu tem que parir Tu tem aquele que programa. acabar ele. Tu tem que acabar ele. Claro, que quando eu falo do meu sofrimento é porque eu quero dar o melhor de mim Sim. sempre. Não importa, o Tarcisinho ainda fala pra mim, gata, por que tu te desgasta tanto por um filme do Armazém da Esquina como o filme da Coca-Cola? Porque é o meu jeito de trabalhar. É a minha intensidade, é o meu compromisso, é o meu jeito de trabalhar, é o meu gatilho. Sim. Eu preciso me doar. Não, né? e o cara que te contrata sabe disso, Sabe né? que tu vai entregar o melhor produto. E aí, muitas vezes, o cliente pequeno, ele faz um esforço gigante para conseguir te contratar, É verdade. porque ele sabe que ali tá a entrega dele. Esse é o meu ativo. Cara, ontem a gente tava lá no estúdio falando sobre isso, que é o seguinte, a conversa era assim, o Murilo tava produzindo um negócio lá e a gente tava falando com um operador, o maestro, que é um cara que trabalha pra gente há 20 anos, operador de áudio. Ele tava falando assim, ele falou, cara, um dia eu peguei um material e mandei pra um cara em São Paulo pra fazer uma masterização há 20 anos atrás, pra melhorar a minha master e tal. E voltou pior. E a intenção, o que eu imaginei, que o cara largou pra um estagiário na madrugada lá, faz ele de qualquer jeito. Ele falou, cara, e isso é muito triste. Porque, pô, naquele momento, era uma grana que eu não tinha pra investir naquilo. Um esforço. Sim. Eu fiz um esforço pra mandar pro cara, porque eu escuto os álbuns que ele masteriza. Sim. E falei, puta, um dia eu queria ter esse som, entendeu? E aí mandou pro cara. E o cara não valorizou isso. Sim. Que é isso que o Fernando falou. Sim. Mas o cliente tá ali fazendo um esforço de uma grana, de um valor que pra ele é pesado, mas ele fala assim, pô, eu vou contratar a Mocita pra fazer isso. Eu vou contratar a produtora dela, porque Sim. eu sei a qualidade. Aí a Mocita recebe esse material e fala assim, qualquer um edita aí. Não. Não. E é por isso que não. é por isso que as pessoas te amam o teu trabalho. Eu falei, tô te conhecendo pessoalmente hoje, mas o teu nome eu já conhecia. Porque todo mundo que fala, isso aí foi a Mocita que fez, é claro, né? Então, pra Sabe mim, que esse é os um meus grande filhos, elogio. quando eram menores, né, e a gente, agora, graças a Deus, todos criados, né, cada um na sua casa, mas, e eu vou falar um pouco sobre essa questão do estilo do diretor. Os meus filhos, eu, muito noveleira, não, e costumes, né, 0 hora de jornal, de papel, sento na cadeira do tio Nico, eu tenho umas coisas ainda assim, né, e Jornal Nacional, e eles olhavam o filme e diziam assim, mãe, esse filme é teu? Eu dizia, mas eu ficava um pouco incomodada, como é que tu sabe que é meu? Mas mãe, ele tem o teu jeito, ele tem o teu jeito. Sensacional. O que é ter o meu jeito? Porque o diretor, né, o que acontece com a direção de cena? Eu quero ser vista e contratada para fazer qualquer tipo de filme, seja de moda, seja agro, teve uma época que eu virei a rainha do filme agro, seja qualquer coisa,
Mas não adianta, tu tem uma forma. Essa é assinatura, né? É uma digital. É. É uma digital, Mocita. É uma verdade. digital. Mas no começo, eu era mais resistente a isso. Depois eu relaxei de Não adianta. quer saber de uma coisa, o é DNA verdade. que vai ali, né? Não tem. Mas eu acho que esse é o grande diferencial. Eu sempre falo que os produtos são muito parecidos. É verdade. O que vai mudar é o quanto tu vai aplicar o teu jeito naquele produto. Isso pode ser um serviço. Por exemplo, tu vai a um restaurante. Cara, restaurante, em tese, todos têm uma comida ali, tá bom. Mas um tem um tempero diferente, um tem um serviço diferente, um tu chega e o tratamento é diferente. E a gente vai nos lugares, não é pelo eu quero comer tal, eu quero aquele lugar. Eu gosto de sentar naquela mesa. Não é assim? Eu gosto daquele ambiente, eu gosto daquela luz. Então, no final de tudo, o que vale é a digital que a pessoa que está entregando aquele produto está colocando. Sim. Hoje eu entendo isso, tá? Mas teve uma época que eu digo, não, eu posso ser boa em tudo. Não. Ser boa em tudo tem a ver com o teu olhar, né? Exatamente. Se eu passei, se me descobriram, por exemplo, a questão do mercado muito masculino, né? O mercado agro, de filme agro. Eu fiz uma campanha para John Deere no Brasil inteiro que teve que eu não me aguentei e tirei uma foto. Eu em cima de uma colheitadeira e 19 homens do lado. Eu acho que eu já vi essa foto. Porque foi incrível. Eu não tinha uma mulher na equipe. E como é que eu me destaquei nessa campanha? Pelo olhar, pela delicadeza. Enquanto todo mundo fazia aqueles planos abertos, da máquina, né? Eu peguei o detalhe da máquina, o slow da colheita, o detalhe do orvalho na folha, sabe? Então, assim, eu sempre digo que o plano fechado, ele emociona. O aberto contextualiza. Os dois são importantes, né? Mas o acabamento do filme, que é a questão do apego, do desapego, de montagem, de edição, é fundamental. E esse processo eu não abro mão de acompanhar. Mas como tu falou, os dois planos são importantes. Tá, mas quem é que dá esse equilíbrio? É o diretor. É o olhar do diretor. É o teu olhar. Tá, mas e a publicidade? Tu falou que a imagem, a música sempre teve na tua vida, né? Porque tu vem de uma família extremamente musical, que é a família Fagundes. Mas não só musical, né? A família Fagundes é uma família teatral, né? Sim. Uma família de expressão. Total. Uma família que fala. Meu pai era ator dos filmes do Teixeirinha, gente. Mas e a publicidade daí? Quando é que a publicidade entra na tua vida? A publicidade entrou de forma muito casual quando eu vendia com a minha irmã, porque eu sempre me virei super bem também, né? E me virei bem, que eu digo assim, não tinha tempo ruim. Sim. Dava um jeito de trabalhar, né? E eu perdi os meus pais muito cedo. Eu, com 20 anos, eu não tinha nem mãe nem pai. Então, a gente aprendeu a se virar sozinhos, né? E a minha irmã, jornalista, muito inteligente, escrevia muito bem. Eu digo assim, mana, vamos criar uma coisa pra gente trabalhar juntas. Tu vai escrever e eu vou vender. Então ela fez um jornal que na época era o Eco, um jornal de bairro do Bonfim, e eu batia de porta em porta com aquele boneco de jornal na cara de pau, na lábia, vendendo para tudo ali, para as ferragens, né, para os armarinhos. O Bonfim sempre teve muita loja, né, mercadinho loja, e tal. E aí eu parei no Scaler, que na época bombava. E tinha um diretor de criação de uma agência que falou assim, poxa, tem lá na agência estão procurando um estagiário de produção eletrônica. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Eu digo assim, não sei o que é, mas quero. Porque ele disse assim, acho que tu tem um perfil. Eu digo, não sei, mas quero. Aí cheguei pra Mana e falei assim, Mana, o jornal é o filho único de mãe solteira. E aí eu fui na agência. Quando eu botei o pé na agência, eu juro por Deus, eu tinha 21, 22 anos. Disse, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Numa época que não existia computador, não tinha computador. Né? A gente fazia tudo. A internet era uma profissional de tráfego. Sim. E aí entrou assim. E tu entrou assim na... E como é que tu migrou pro audiovisual aí? Depois
Tipo, tá, tu tava dentro da agência, aí como é que tu vai... Dentro da agência, a agência tinha um perfil, era uma das maiores agências do Rio Grande do Sul, tinha um perfil muito eletrônico, fazia muito comercial de muitos clientes, assim, ó, governo, Caixa Econômica Estadual, Safira, era a Agência 1, a Agência 1. Livrarias Mercado Aberto, Empório de Tecido, olha, assim, ó, tinha muito cliente. E esses clientes anunciavam muito. O Jesus Iglesias e o Ingo Harter tinham esse perfil de negociar muito mídia com a RBS. Então, a gente fazia muita campanha. E aí, de tanto fazer, né, de tanto set de filmagem, eu trabalhei direto em set de filmagem na agência. Aí foi. Tu sabe que tu já respondeu a outra pergunta que eu ia fazer, que eu ia perguntar sobre empreendedorismo, né? Tu sempre foi empreendedora? Sim, sempre foi. Eu vou te falar uma coisa. Isso também não foi planejado. Eu sempre fui uma funcionária comprometida. Sim. Né? Muito. Eu sempre dei o melhor de mim. Mas eu acho que é por causa do meu jeito também. Eu sempre gostei muito. Quando eu trabalhei na TGD, eu trabalhei 7 anos na TGD como funcionária. E eu brinco com o Beto até hoje. Beto, tu foi burro, tu devia ter me proposto sociedade. Né? Porque eu adorava trabalhar na TGD. Sim. Né? A TGD foi uma produtora grande, né? Junto com a Zeppelin. Tinham 2 grandes produtoras em Porto Alegre que atendiam a região sul e uma delas era a TGD. E essa história de empreender foi, no início, foi para ter mais... Eu queria ter liberdade de ação. Eu não queria ser cerceada, né? E eu queria dar a mais pro trabalho, né? Eu não queria ninguém racionalizando, não uma questão de orçamento, óbvio, né? Eu sempre fui uma diretora muito responsável. Eu nunca peguei um trabalho e quebrei uma produtora, de jeito nenhum. Eu sempre tive muita responsabilidade com a entrega, com cronograma, com entrega. E eu acho que isso é o que a gente estava falando antes, né? É o nosso ativo de comprometimento, né? O meu ativo, eu sou muito comprometida com os meus projetos, né? Independente do tamanho deles. E a questão da liberdade, da falta de liberdade foi me incomodando. Que idade tu tinha quando tu montou a tua produtora? Faz pouco tempo, na verdade não faz muito tempo, né? Eu montei há 16 anos, 15 anos. A Mítago tem 15 anos. Tu tinha um pouco mais de 40 anos. Tinha mais de 40. E como é que foi, assim, pra ti? Tipo, tá, eu tô aqui, eu tô bem estabelecida no mercado, eu tenho um bom nome, eu trabalho para clientes importantes dentro das produtoras que eu trabalho, e daqui a pouco tu resolve sair, arriscar, porque tu saiu de uma zona de conforto. Sim, eu fiquei desempregada. Para montar a produtora. Qual é o sentimento disso? O que te fez pensar assim, não, mas eu posso? De onde é que veio essa... Coragem? Essa coragem. Baseado em quê? Eu sempre tive um bom relacionamento no mercado todo, né? Em todas as agências. E as relações naquela época, eu não estou sendo saudosista, né? Eu estou sendo, né, realista. Sim. Eram muito isso aqui, ó, sabe? Tu sentava nas agências, tu marcava reunião, tu conversava sobre a vida, né? Não só sobre trabalho. As relações eram muito olho no olho. E eu fiz boas relações, né, com as agências. E eu me vi numa situação pessoal que eu precisava resolver, eu precisava sair da produtora que eu trabalhava, e eu não sabia como ia ser voltar para o mercado e pedir emprego, porque eu já estava preparada para isso. E aí meu marido, Tarcisinho, disse assim, poxa, gata, tu é tão boa, sabe? Tu é tão boa em vender, em fazer teus filmes, por que tu não monta a tua própria produtora? Ele que te incentivou. Ele que me incentivou. E aí, essa foi a primeira etapa. A segunda etapa foi fazer o mercado acreditar que eu podia. Sim. Né? Uma coisa é ter a Mocita como diretora dentro de uma grande empresa que tem um staff, né? E ninguém trabalha sozinho, né, Sim, gente? Claro que não. Somos todos, né? Ninguém é uma ilha. E outra coisa é a Mocita diretora virar gestora. Que é um grande desafio, né? Claro que é. E é uma chatice. Eu brinco assim, ó. Eu gosto, a minha raiz, eu sou diretora, né? A gestão, ela veio na carona da direção. Mas aí o que eu fiz?
eu fiz uma mini pesquisinha de mercado, assim, né? Uhum. Tinham pessoas muito pontuais. O Roberto Calage, na época, me deu muita força, na época da DCS, me deu grandes campanhas, né? E aí eu perguntei para eles, o que tu acha? Perguntei para o Marcelo Pires também, na época tinha um núcleo na Sim. Paim, pessoas que eu gostava, que eu admirava, e perguntei para o Beto Filomena, e foi muito legal, porque não só ele me foi super carinhoso comigo, como ele me deu o primeiro filme grande da Mítago. Então, eu tenho uma foto muito simbólica, que eu estou sentada no chão, no tapete da Mítago, uma sede emprestada pelo Zé Vitor Castiel. Foi tudo meio assim, sabe? Foi acontecendo, e foi um filme de Titas Renner, o primeiro filme da produtora. Sério? Da Matriz, do Beto Filomena. Tu vê que interessante, né? Primeiro, as conexões, né? Exatamente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o poder das conexões. A É. conexão ela tem um poder de abrir porta onde não tem porta para abrir. Exatamente. De repente tu tem um dinheiro para alugar uma sala, mas tu não consegue alugar. Mas de repente tem alguém que diz, não, só porque eu te empresto uma sala. Exatamente. Porque quando entra a coisa, tu falou do olho do olho, do amigo mesmo, que assim, não, eu preciso estar com você. Não, ele foi super generoso, né? Ai, a Mítago ficou anos lá com ele e eu nunca paguei uma conta de luz, né? Eu tive o apoio. Na verdade, assim, é a questão das conexões. Quando eu precisei, eu tive o apoio das pessoas. Sim. E isso para mim foi muito importante. Agora, isso é uma construção, né? Isso. Isso é uma construção. Voltando aqui para essa questão do Empreender 40+, né? A gente sempre fala muito sobre isso, né, Fabinho? Sim. Sobre essa questão de que o principal ativo que tu tem é a experiência que tu traz e as relações que tu construiu. Né? Muitas vezes a gente vê pessoas aí com 40, 50 anos e os caras loucos para mudar, sair da zona de conforto, construir sua empresa ou mudar dentro da própria... E o cara tem medo e ele não se dá conta de tudo isso que tu tem. Desse ativo. Né? Tipo, talvez com 20 anos tu não conseguisse montar a tua produtora. Claro que não. Porque tu não ia ter a relação comercial que tu tinha, tu não ia ter a relação de amizade que tu tinha, tu não ia ter a experiência que tu tinha. Não, né? e imaturidade, né? É isso. Imaturidade profissional. Isso. Né? Que é o que a gente enfrenta muito também. Não, inclusive, equipe, tu falou, pô, eu tenho... a gente não é uma ilha, né? Com 20 anos, talvez tu não tivesse. Claro que não. Essa equipe, quando tu montou a produtora, tu pensou assim, pô, podia chamar o fulano. Mas a produtora tem um time muito interessante, né? E eu acho que isso acontece muito nas agências. A produtora, nós somos, na verdade, uma produtora grande, mas de número de pessoas fixas pequeno. Somos 10 pessoas, 11 comigo. E a produtora é muito dividida, é o que a gente chama carinhosamente de berçário, Sim. né? Que é o pessoal da ilha. E as tias da produção, né? Incluindo o Miltinho Talaveira, a tia da produção. É sensacional. Que é uma troca muito bacana entre esses facilitadores de tecnologia, que eu brinco com eles, assim, cara, os caras assim nasceram nisso, né? Sim. Numa época digital. E nós, com a nossa experiência, e a gente trabalha muito bem assim. A gente trabalha, a gente sabe trocar, a gente provoca essa troca. E isso é fundamental. Tu não pode deixar o berçário sozinho. Claro que não. Sabe? Não pode. Vira um problema, vira um caos. Quando tu voltar, tá tudo... Agora, o berçário também é brilhante. Claro. Eles são brilhantes, Claro. né? E eles são aplicados, E uma porque eles também são vitalidade. vaidosos, né? Vitalidade. É. Né? Agora, eu tenho uma vitalidade irritantemente adolescente também, então, né, eu sou suspeita para falar. Mas eu não troco uma direção de produção experiente de uma Márcia Belocchi, que é uma profissional de 50 e poucos anos, por um diretor de produção de 20. De jeito nenhum. Mas tu Mocita, assim, mas tu acha que o mercado hoje entende dessa forma? Não. Não, Eu né? acho que existe uma crueldade, sim, com as pessoas mais velhas. É uma Muita gente crueldade talentosa. etária, né? Tem. Tem, né? Tem. Né? Eu acompanho alguns diretores da minha faixa etária que trabalham em São Paulo, que já fizeram campanhas grandes. Eu tô falando de campanhas grandes, né? E aí eu comecei a perceber que as postagens começaram a rarear. Porque hoje eu até falei sobre isso, né? Qual é a prioridade das tuas redes sociais? Eu não sou influencer. A minha prioridade é... Eu tenho uma obrigatoriedade. Eu gosto e
de divulgar os trabalhos da Mítago. Sim. Né? Aí depois entra as corridas da família, o casamento, mas eu uso as minhas redes com muito orgulho para divulgar o trabalho da Mítago. E eu comecei a perceber que esses profissionais pararam de divulgar os trabalhos. Né? Aí eu vi uma postagem de um que eu acompanho, que eu admiro, que fez uma postagem crua falando sobre isso. Um baita de um diretor sem trabalho. Que loucura isso. Né? E falando abertamente sobre isso, né, que ele estava sendo, que o talento dele estava sendo trocado, né, por talentos menores, por filmes com soluções rápidas, né, onde o ativo dele, que era o pensar no filme, né, não estava sendo valorizado. E ele não estava nem falando de dinheiro, tá, gente? Não. Ele estava falando de oportunidade. Sim. Né? Então eu percebo que nós, né, mais velhos, né, e aí eu vou incluir essa equipe da produtora que trabalha de forma bacana, de forma íntegra e de forma comprometida, parece que a gente tem que estar sempre buscando e provando que a gente tem capacidade de trabalhar, de ainda trabalhar. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Deveria ser toda essa expertise, toda essa experiência ser valorizada como um ativo super importante. Exatamente. Sabe? Dizer, vamos chamar o berçário aqui, vamos sentar junto e vamos trocar um pouquinho isso, mas vocês têm algo para nos ensinar da tecnologia, Sim. das coisas que estão acontecendo, mas só um pouquinho. A gente tem um ativo super importante que é a experiência. A gente já passou por isso. A gente já viu isso acontecer. Eu já editei eu já fui fazer uma captação de uma imagem há 20 anos atrás, o dia estava assim e eu busquei uma outra solução. Sim, um plano B. A gente tem plano B, plano C. Essa questão a experiência te dá esse poder de solução, né? Isso. Te dá o poder de resolução rápida, Isso. né? Porque tu já viveu, né? Claro. Já passou. Nós três temos um amigo aqui em comum, só não vou citar o nome dele porque ele não me autorizou, mas uma vez numa conversa com ele, a gente estava tomando um café e entramos nessa questão, né? E ele disse, cara, a grande sacada nossa para crescer foi quando a gente começou a olhar para o mercado e estava todo mundo tirando as pessoas mais experientes, colocando pessoas mais jovens porque eram mais baratas. Sim. Né? E aí eu comecei a me dar conta que eu podia abraçar esses caras e trazer para o meu time. Sim. E eu ia ter uma excelência de entrega maior. Sim. E aí eu não ia brigar no preço, eu ia brigar na qualidade da entrega. Sim. Né? Mas é difícil o mercado se dar conta disso, né? Muito. O mercado normalmente tem isso, né? Ou o mercado te tira porque ele acha que tu tá velho, que tu não vai entender uma linguagem nova, que Tu não vai cobrar entender, caro. ou porque ele acha que tu é Isso. muito caro, né? E aí ele prefere errar 3 vezes com um júnior, Sim. né? Do que fazer contigo que em uma vez tu ia fazer. E aí no final dessa conta, o teu custo era menor que o dele e a tua entrega era mais rápida e a qualidade do trabalho lá no final é muito melhor. Sim. Mocito, sabe... Eu te confesso que eu nunca... Desculpa Não. te trabalhar. Eu te confesso que pessoalmente, eu nunca sofri esse pênalti. Sim. Ou se sofri, não percebi. Aham. Sim. Né? Porque eu sempre trabalhei muito e sempre né, tive essa intensidade de trabalho, mas eu vi isso acontecer na agência que eu trabalhei, né? Que eu me dediquei, trabalhei muito, onde existia um diretor de criação foda, um cara bom, um cara caro, né? Que na época, em 1830, a agência pagava para ele ir para os Estados Unidos trazer fita VHS da MTV, Uhum. porque era referência, a gente Sim. tinha que ver os arquivos, MTV, né? E aí, não acompanhei isso, mas ele se tornou uma pessoa cara e ele foi trocado por 6 estagiários. É ele isso. foi É surreal, trocado. cara. Eu vi isso acontecendo, tá? Foi trocado por 6 pessoas, 6 jovens inexperientes, né? E evidente que com o tempo isso foi a decadência, parará. Claro. Mas eu me lembro que quando ele saiu da agência, um cara talentoso, foi assim, foi uma queda de tudo, de produtividade, de criatividade. Por mais que tu substitua por 6 pessoas, que cada uma vai fazer uma parte do que aquela pessoa faz, a capacidade de conseguir entender o todo que o tempo te dá, Sim. não tem como. Não, eu conto no meu livro, no Empreender 40+, uma situação que aconteceu comigo em São Paulo, num hotel. Eu tive um problema de internet que não funcionou, depois o chuveiro, a água... Eu tô falando num hotel na Avenida Paulista, tá? E aí eu
primeiro que não tinha telefone no quarto, daí eu mandei o WhatsAppzinho, ele pediram e tal, ó, o técnico vai entrar em contato. O técnico não entrou em contato. Deixa eu ver. Aí eu peguei e desci na recepção pra falar quem é que vai resolver isso, vão me trocar de quarto, vão fazer... Aí o menino que tava na porteira falou, não, o senhor tem que aguardar que alguém vai entrar em contato. Eu falei, não, mas eu não posso aguardar, eu tenho outros compromissos. Eu só quero saber como é que tu vai resolver. Ele falou, é que eu não tenho como resolver, mas o pessoal da central vai lhe procurar. Eu falei, cara, tem que ter alguém capaz de solucionar. Aquele menino, ele não tinha essa condição. Deve ter talento para tantas outras coisas, tu entendeu? Mas para aquilo ele não tinha experiência, ele não tinha vivência para tratar com aquele problema que era simples para alguém que tem uma capacidade de solução. Sim. E que para mim era fundamental. Resultado, eu nunca mais fiquei naquele hotel e eu nunca mais vou ficar naquele hotel. E é isso, então, a experiência, ela é um ativo que a gente precisa valorizar. Sim, é verdade. Precisa valorizar muito. Tanto que o slogan do nosso Empreender 40+, é a experiência é o seu maior ativo. Porque a gente já passou por muitas coisas. Que nem a questão dos eventos de empreendedorismo. Eu me lembro na minha primeira conversa com o Fernando e com o nosso outro sócio, o Fábio Bernardi, eu falei, turma, olha só, evento de empreendedorismo a gente vai porque a gente é cara de pau. Porque ele não é feito para nós. A cor não é nossa. O mobiliário não é para nós. O ambiente é um ambiente, se eu sentar no puff, eu levo um tempo para levantar, entendeu? Maravilha. A gente vai porque a gente quer, porque a gente precisa. Mas nós que estamos aqui na Grande Porto Alegre, já nos sentimos às vezes um pouquinho afastados. Meu cara vem lá de Marau, vem de Dom Pedrito, vem de Bagé. O cara é empreendedor, mas ele tá, talvez seja empreendedor criando gado, criando cavalo. Ou até mesmo no varejo. Ou até no varejo. Nas lojas e tal, só que é uma outra... O cara chega aqui, Mocito, e fala assim, cara, isso aqui não é pra mim. Eu não faço parte desse universo. Sim. Então também eu acho que é uma forma de preconceito que às vezes a gente não se dá conta disso. O mundo, eu acho que assim, o mundo também ajuda a excluir as pessoas mais velhas, né? E eu não tô nem falando só de idade, tô falando de condição social. Sim. Tu vai viajar, o meu filho morou na Suécia há um tempo, eu fui lá visitar ele. Eu, na minha ingenuidade, comprei coroas suecas. Eu não usei o dinheiro. Sim. Porque tu não pode usar, ninguém aceita dinheiro. É tudo digital. Ou tu tem um cartão no teu telefone, ou tu tá excluído da história. Sim. Entendeu? Então, assim, o mundo digital, eu tenho uma sogra que eu amo, maravilhosa, de 90 anos, que até há pouco tempo conseguia navegar e usar o iPad dela. Não consegue mais, as coisas... O mundo digital exclui as pessoas mais velhas também, né? Muito. Mas aí, no nosso trabalho, a gente consegue fazer essa matemática de ter o quê? O berçário. Exatamente, entendeu? Perfeito. Eu quero aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta que acho que permeia muito assim, a nossa discussão sempre que a gente fala sobre isso e tem muito a ver com o meio onde tu trabalha hoje. Inteligência artificial. Tá? Eu tenho lido bastante sobre inteligência artificial e tem vários estudos que falam que pessoas acima de 45 anos conseguem aproveitar a inteligência artificial de forma mais concreta, né? Conseguem tirar melhores resultados. Obviamente que a gente está falando de pessoas acima de 45 anos que já tem um trânsito digital, né, maior. Né? Tu não vai pegar um cara de 60 anos que só entra no Facebook e dizer, olha, agora está aqui a inteligência artificial, tem que ver com ela, né? Mas pessoas que têm mais... Como é que a inteligência artificial está chegando para vocês hoje dentro da produtora? Né? Como é que tu enxerga isso? Como é que tu vê essa questão, né, de realmente da inteligência artificial ser mais ou menos funcional na mão de quem tem mais experiência? Queria entender um pouquinho sobre isso. O nosso amigo querido Fábio Bernardi fala uma coisa muito, muito bacana sobre isso. Nenhuma inteligência artificial vai substituir a emoção de uma pessoa. Perfeito. Né? E para mim, a emoção é um motor, não só do meu trabalho, como da publicidade, como das coisas que eu tenho que vender.
Mas é evidente que é uma ferramenta fascinante, né? Encantadora e facilitadora. Não acho, não tenho preconceito nenhum, não acho que vai tirar o emprego de não sei. Eu acho que sim, existe uma evolução de tecnologia, assim como teve o cinema, né? A gente fazia filme em 35 milímetros, né? E quando a gente migrou para câmera digital de alta resolução, foi também um estranhamento. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de entender que é um novo momento, que é uma tecnologia que veio para ficar, e a gente tem que acompanhar, aprender, estudar e passar o tempo todo estudando, né? Para isso existe o quê? O berçário, né? Que vai atualizando a gente sobre ferramentas, né? Eu ofereci cursos, porque é uma coisa que me encanta. Quando eu vi as pastas de produção, que antes a gente perdia um tempão pesquisando em banco de imagem e não sei o quê, e fazendo um monstro de Vimeo. Gente, hoje a gente pega e faz um monstro de IA. Então, assim, para mim, como produtora, eu não tenho preconceito nenhum, eu estou estudando, eu estou aplicada, eu estou interessada e eu acho uma tecnologia fascinante. Eu não tenho problema nenhum com isso, né? E não acho que a IA vai tirar emprego das pessoas. Exatamente, a essência do que o Fábio falou é absoluta. A IA pode te dar tudo, mas ela não vai te dar emoção. Isso. Sim, sim. Né? E tu concorda com isso que, por exemplo, hoje, tu com 60 anos, tu olha para um filme de IA e tu consegue perceber melhor, né? Tipo, do que um guri de 20 anos, aonde tá faltando emoção. Mas total. Pela experiência da tua vida? Completamente. Pode ser uma coisa hiper... A Adidas está com uma campanha no Instagram toda de IA incrível. Mas não tem, né? Não tem emoção. Não tem aquilo, né? É um motivo óbvio, não né? Tem. Agora, talvez a ferramenta chegue a um ponto que consiga fazer esse... Eles estimam que em 5 anos, né? Tu vai ter, principalmente no audiovisual, vai ser praticamente impossível de tu olhar e dizer isso aqui é inteligência artificial, isso aqui realmente foi captado e foi... eu acredito. Isso é surreal, sim. né? Agora, acho que as produtoras, né, de audiovisual vão ter que criar... não é novos departamentos, não é nada disso, mas eu acho que vão ter novos profissionais agregando isso. Né? Perfeito. Talvez alguns não existam mais. Sim, mas vai ser criado outros. Também, total. E outra coisa, né? Usando a tua área, onde eu permeio um pouquinho aí, por mais que a inteligência artificial tenha isso, que tu olha e diga, eu não sei se isso aqui foi produzido em inteligência artificial ou ele foi captado, essa imagem, sempre vai ter lá a mocita para dizer, mas essa luz não tá legal. Se a gente mexer nessa luz, a gente assim, precisa, né? Tu precisa ter esse olhar. A gente tem um diretor lá na Mítago que, na verdade, olha que legal essa questão da proatividade, né? Como a gente é uma equipe pequena, a gente conversa muito. A gente se ama muito, a gente briga muito, a gente trabalha muito, é tudo muito. Como toda relação saudável. É verdade, né? Eu tenho uma relação muito legal com todo mundo que trabalha. Todo mundo que trabalha na produtora são pessoas que eu admiro, que eu gosto. Sim. Eu não preciso trabalhar com ninguém que eu não gosto. Boa. Né? Então, assim, já começa por aí. Aí o coordenador da ilha, que é o Miralha, ele começou a estudar mais essa questão. Tu vê que legal, porque não era nenhuma coisa que teoricamente estava no escopo do trabalho dele. Né? Começou a estudar mais essas ferramentas. Então, hoje, a gente faz exatamente isso. A gente escreve, né? Ele usa os aplicativos, os programas, né, que ele me pede, ele está sempre me solicitando coisas, né, e eu gosto disso, eu acho que isso é o papel da produtora, acho que a gente tem que investir nisso, e aí as imagens, por exemplo, elas são criadas escolhendo tudo, verbalizando tudo, eu quero uma pessoa assim, assado, parará, e até me chamou a atenção, também a questão do etarismo, não só do etarismo, a IA cria pessoas lindas, né. Eu tenho mais... Depois É tudo lindo, gente. Cadê aquela batalha que a gente fez na publicidade, né? Para ter corpos reais, peles reais, pessoas reais, né? Só um pouquinho. Fica tudo lindo. Vai chegar uma hora que a gente tu vai perder a identificação, né? Com certeza. As marcas vão começar a se dar conta disso, porque aí o público dela vai olhar para aquela campanha e não vai se ver lá. Exatamente. Porque não é vida real.
Exatamente. E a gente quer cada vez mais vida real. A Anne, da ProTarget, a Anne Miller, ela gravou aqui, só que foi com o Nenê Zimmermann, mas ele veio onde está sentada aqui e eles estavam conversando sobre essa questão da inteligência artificial, né? E ela disse que ela tinha uma certa resistência, estava estudando e tentando entender, não sei o que e tal. Um dia apresentaram para ela uma campanha, a produção dela apresentou para ela uma campanha, e ela olhou e disse, tá maravilhosa, tá linda e tal, tá, vocês já pegaram a autorização, tá, todos os modelos têm autorização, tá tudo certo. Ela disse, tudo isso a gente criou. Aham. E ela, como assim? Eu disse, não, tudo isso tá aqui. A gente criou em inteligência artificial, não sei o que e tal, né? E aí ela disse que resolveu mergulhar mais ainda para entender, mas é isso que tudo é lindo, né? Tudo é perfeito. Tudo é lindo. Como é que a gente vai lidar com isso? Exato. O nosso olho vai se acostumar com isso? Vai ter essa cobrança estética? Não, e isso que tu falou, dessa batalha da construção, né, por corpos reais, ela não é só uma batalha da questão de direito de ter isso. É uma questão também de identificação, mas né? É óbvio, gente. Das pessoas olharem para aquela campanha e se entenderem. Claro, se enxergarem, claro. Tu estava falando aqui sobre o teu olhar para a campanha da John Deere, e eu lembrei que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente foi fazer na Quentus, a gente foi fazer o lançamento da colheita do arroz, tá? E aí a gente cuidava, na verdade, do canal do YouTube deles e tal, e no meio daqueles A lavoura de arroz é difícil. E aí no meio daqueles pacotes, assim, que vem, né, que tu sabe bem como é que é, daqui a pouco a agência me ligou e disse, Fernando, a gente precisa de 2 vídeos para Instagram. Você tem que fazer 2 vídeos para Instagram e tal. Aí eu disse, pô, mas não é a minha praia, né? Tá. Cara, eu sentei e fiz um texto sobre o arrozeiro, né? Para ir botar a imagem depois e tal. Mandei pro Márcio Paz gravar o texto, o Márcio gravou, e a gente fez e entregou para ele. Cara, passou acho que uns 2, 3 dias, um dia me liga a Marcela, de Uruguaiana, que era uma amiga minha, e disse, Fernandinho, o que vocês fizeram tá lindo, tá todo mundo aqui compartilhando nos grupos, porque os caras escutam e choram e não sei o que e tal. Daí eu fui ler de novo o texto. O que acontece? Eu sou de Alegrete. Aham. Eu vivi aquilo ali. Sim. Eu vi o pai dos meus amigos. Meu pai nunca foi ligado ao agro. Meu pai sempre foi um cara de comércio, ligado à venda de carro, de consórcio e tal. Mas eu vivi dentro da casa dos meus amigos. Eu via o pai dos meus amigos passando por aquilo, né? Entendia. Então, quando tu consegue trazer isso, e as pessoas identificaram com o texto, na verdade, as pessoas se emocionaram porque elas se identificaram, elas se viram ali dentro. Porque era verdade. E aí, verdade. quando tu tem uma inteligência artificial, tu corre esse risco, né? De acabar com a identificação, né? Óbvio. Tu sabe que, agora falando do Fábio de novo, né? Logo que estourou a pandemia, a gente fez um vídeo da Unimed que viralizou muito, que foi... Foi lindo. Tu sabe qual é o vídeo, né? Aquele de Porto Alegre. Há muito tempo que lindo. ando. E aquele filme... Quando eu fui Participação convidada, especial do Chico Talavera. Quando eu fui convidada a fazer, e agora falando sobre essa questão da verdade, né? Eu não sabia como fazer, porque eu nunca dirigi, porque como eu tenho essa relação muito, a direção é uma coisa física, sabe? Como é que eu ia dirigir por um chat de conversa? Mas aí entra a questão também, cara, esse projeto é desafiador, é bacana e tem que acontecer. Sim, e a hora é agora. Fazer. E eu vou fazer essa porra. Acabou. E aí o Fábio, maravilhoso, acredita muito em mim, né? Um baita de um parceiro de trabalho. Vamos fazer. Eu preciso de liberdade, porque eu nem sei o que vai acontecer. Ok? Bacana. Inclusive foi o Miltinho também que participou da seleção de elenco, né? Eu convidei 4 pessoas que não necessariamente eram produtoras de elenco, para convidar as pessoas para a gente saber o que elas estavam fazendo na pandemia. Agora, isso é muito legal, cara, porque daí tu foge do olhar comum, né, do produtor claro, de elenco sempre, né? Claro. Isso é maravilhoso. Outra coisa, o Fábio me pediu assim, Mocita, a gente não pode entregar o produto. A gente não pode. Ninguém tem que saber, ninguém pode saber nesse momento quem está assinando, né? A gente quer saber o que as pessoas estão fazendo na pandemia.
né? Como é que elas estão vivendo? Porque a gente perdeu o contato das pessoas, né? E aí foi muito legal porque eu fiz uma reunião, ai, me dá até vontade de chorar quando eu penso nisso, mas com um monte de gente brifando, dirigindo à distância. Que loucura. Né? Eu cheguei assim, olha, o que tu gosta de fazer? Ah, eu tô fazendo yoga. Bom, então tu bota o teu telefone assim, assim. Sabe? Eu orientando as pessoas e organizando a ilha, tudo remoto, para receber esses materiais. E quando eu recebi os materiais, olha, eu me emociono. Eu vi assim, gente, como as pessoas estão sentidas com esse momento. Isso. Né? E aí, e reuni aquele material todo. Mas daí vem o ativo da experiência de novo. E a sensibilidade, né? Sim, por isso eu tô falando, o ativo da experiência. Tu tava numa idade que tu já tinha passado por um monte de coisa na tua vida. Com certeza. Tu entendeu? Já tinha passado... Tu consegue te colocar no lugar do outro, tu tava colocando... Exatamente, se colocar no lugar do outro. Aquele filme quebrou a internet, né? Sim. Não, foi impressionante, as pessoas... Foi um grande filme da pandemia. Todo mundo compartilhava, as pessoas chorando, as pessoas emocionadas. E eu imagino quando tu viu aquilo ali. E o mais louco de tudo, a bitola não era o mais importante. Não. Então, assim, ó, a preocupação da produção, a luz, a estética, o figurino, a maquiagem, o cenário... Nada disso era importante. Não, era acessório. A pandemia nos construiu muito no audiovisual, né? Muito? Muito, né? A gente aprendeu, né, o que, no fundo, a gente já sabia, mas que ficava mascarado por toda uma estética, que o que interessa é o conteúdo, né? O conteúdo, a mensagem que tu passa, ele é mais importante que qualquer outra coisa. E a pandemia nos trouxe muito isso, né? Muito. Na verdade, não foi só no audiovisual. A pandemia, na verdade, para todos nós, ela trouxe um novo olhar, né? Sim. Sim. Primeiro, trouxe o olhar da finitude, né? Sim, exatamente. Então, cara, posso não estar aqui amanhã. Então, eu preciso fazer o meu melhor hoje. Isso é verdade. O que eu vou fazer por mim melhor hoje? Eu lembro que na pandemia, ali, 6 meses, eu fui morar na praia. Sim. Fui morar na praia. Eu peguei a minha mulher, meus filhos, minha sogra e fomos pra praia. E aí todo dia irmão eu saía pra caminhar sozinho. Então eu tinha todo o tempo do mundo pra pensar. E quando eu voltava pro meu escritório, eu sempre pensava assim, ó, o que eu posso fazer de melhor? Onde que eu posso me melhorar? O que eu posso estudar mais? O que eu posso criar? Cara, eu montei um caminhão de projetos novos. Sabe que eu nunca trabalhei tanto como na pandemia. Eu também. Uma coisa louca. Mas eu também. A gente trabalhou direto na pandemia de forma online. Porque para nós que vivemos da internet, basicamente, né? A Quentus, ela vive basicamente da internet. Para nós, a demanda de trabalho foi gigante. Sim. Eu fico até com vergonha muitas vezes quando as pessoas falam, porque eu digo assim, a pandemia para nós, financeiramente, ela não foi um caos. Não foi um caos. Porque muita gente teve que recorrer a gente para continuar vendendo, para continuar fazendo as coisas acontecerem. A enchente para nós foi um caos. Foi terrível, assim, a enchente ela literalmente destruiu clientes inteiros nossos. Tá? E ao ponto de quando acabou, a gente tem que sentar com os caras e rediscutir pagamento, rediscutir prazo, rediscutir contrato, porque realmente os caras não tinham como suportar. O lugar. Fora a questão emocional horrorosa, né? Triste, né? Muito. Tu sabe que, falando da pandemia, no meu caso aconteceu uma coisa muito, muito marcante. Todo mundo trabalhando em casa, é óbvio, né? E quando acabou a pandemia, eu não tive mais vontade de voltar pro meu escritório. Ah, sim. Sim. Porque todo dia almoçar com minha família, que para mim é muito isso importante, também. entendeu? Então, como eu tenho um estúdio, né, no prédio, eu moro em cima, tem um estúdio embaixo, e tinha uma sala lá meio sobrando e tal, o meu irmão, até o Alex, falou assim, cara, por que tu não faz uma sala pra ti aqui? Eu fiz um escritório. Sim. Então tem dias que eu não saio de casa, eu não tiro o carro. Então, eu sempre brinco, né, que meio-dia o meu telefone começa a vibrar a sirene, sobe pro chimarrão. E aí eu tomo chimarrão todos os dias. Não vou ter qualidade de vida. Qualidade de vida. Porque eu pensei assim, eu falei, cara, e se tudo tivesse acabado? Não acabou, graças a Deus não acabou. Então... Mas a gente se assustou. Eu preciso aproveitar, curtir a minha filha, curtir meu filho, sabe? Ficar mais um pouco mais em casa, ter um pouco mais aqui. Mas
a gente tá chegando, já me avisaram ali que o relógio tá perto do ventilador. E hoje é o Murilinho que tá É o Murilinho? Então, já tivemos melhor de diretor. Ah, mas o Murilinho é aqui, ó, a rédea, porque depois pra ele que vai tocar, pra botar no ar e tal, os negócios, ele tá preocupado com o tempo. Eu preciso te perguntar o seguinte, tá, e essa história de correr entrou quando na tua vida? Entrou porque eu não sei se dá para perceber que eu sou muito agitada. Um pouquinho, né? Coisa pouca. E eu trabalhava numa produtora na Praia de Belas e morava em Petrópolis. E aí um dia, eu sempre gostei de fazer musculação, hoje até não estou fazendo tanto, hoje eu dei umas migradas agora. E eu ia caminhando. Aí eu disse, a caminhada virou uma corrida curta, a corrida curta virou uma corrida média, que virou longa, que virou super longa. Eu cheguei a falar, eu já sou ultramaratonista, mas não faço mais essas corridas loucas. 100 quilômetros eu corria. Sério? Entre a Argentina e o Chile. Eu cruzei a Argentina e o Chile. Que loucura. Em montanha. Não, uma loucura. Eu fiquei 1 ano sem unha no pé. Né? A coisa mais horrorosa do mundo. Mas a corrida... ela me deu... Agora eu vim eu fiz a caminhada do Vale Sagrado também. 5 dias caminhando no Peru. Maravilhoso. Uma corrida esotérica, Sim. Uma caminhada esotérica. E numa altitude importante, né? E essas coisas fazem eu me sentir viva. Então, hoje, eu não quero mais ser a corredora foda, que corre rápido. Isso passou. Sim. Tu né? quer correr. Eu quero correr no meu ritmo, eu quero fazer uma maratona, olhar para a cidade, entender as culturas, sabe? Isso também é uma coisa que a maturidade te traz. Isso. Né? Imagina eu correndo com 20 anos, eu ia assim, eu ia quero a medalha, eu quero o pódio. Não, eu não quero isso. Eu quero me sentir viva, eu quero ter joelhos bons, eu quero... o prazer da medalha é o prazer da saúde para mim. Uhum. Eu quero ser uma coroa gostosa, entendeu? Eu digo para minha sogra, eu quero voltar para a faculdade, gente, fazer educação física, né? Para ter um time de velhas empolgadas, entusiasmadas, entesadas. Ó, eu com 54 tô começando um mestrado agora. 3 aninhos. Tá aí. Eu não tive tempo ainda de me organizar, mas eu quero voltar pra faculdade. Com 57... Tem uma história do Fabinho que eu acho muito legal. Ele foi fazer a entrevista e uma das pessoas que estava na banca, ela olhou para ele e falou, não sei se tu vai passar. Tá? Na seleção. Na seleção. Mas se tu passar, eu quero tomar café contigo porque eu quero ver tuas histórias. Que legal. E eu achei isso muito legal, entendeu? Não, tem gente que acha pejorativa essa coisa, velha. Não, cara, eu quero ser, assim, eu quero ser uma velha saudável, maravilhosa, cheia de vida. Eu não tenho problema nenhum com a velhice. Eu fiz um cálculo. Eu também não. Eu fiz um cálculo que é o seguinte. Normalmente a gente começa a produzir com 20 anos. Não, a produção assim mesmo com 20 anos. Tá bom, uma pessoa, eu tô com 54, então eu já produzi 24 anos. Como eu vou produzir até os 90, eu tenho mais tempo de produção que eu fiz até agora. É verdade. Eu tenho mais tempo. Então é uma loucura. Quando eu fiz esse cálculo de passar conta de padeiro, eu comecei a surtar. Eu falei, cara, só porque os caras estão dizendo que o cara com 40 anos tá velho. E o cara só produziu 20. Ele vai produzir até os 90... ele tem mais 50. E 40 é muito novo, né? Você Muito, sabe, é muito novo. Muito. Só que às vezes o cara tá com 40. Eu já conversei com pessoas que disseram, Fabinho, agora não dá mais tempo. O cara falou pra mim, não dá mais tempo, cara. Pô, eu tô com 37, cara. Eu falei, velho. Mas, Fabinho, quer acabar comigo. Eu tenho uma história, cara, quando eu tinha 20 anos, eu namorei uma mulher que tinha 30. Tá? E aí, isso é uma história que eu guardei pro resto da minha vida. Uma noite a gente tava os dois, recém tinha começado a namorar, tinha pouco tempo de namoro, e a gente tava os dois deitados e ela me olhou e disse assim, tu tá com 20 anos, né? E eu digo, tô. E ela disse, eu com 20 anos eu achava que sabia tudo da minha vida, do meu mundo, o que ia acontecer e tal. E eu agora com 30 anos eu olho para trás e vejo que eu não sabia nada. E eu, na arrogância dos meus 20 anos, né, de cima do pedestal da arrogância, eu pensei, obviamente não estendei, pensei, não sabe tu, eu com 20 anos sei tudo.
Porra, hoje eu olho pra trás, eu com 52 anos, cara, e eu sei que eu não sei nada. Então, assim, né, existe uma arrogância na juventude, né? A gente tem uma arrogância na juventude que o tempo vai te mostrando, né, que, na verdade, tu não sabe nada. Eu tenho uma história também nesse clima com os Valdir, da dupla Valdir e Carlos Magrão. Sim. 92, eu tava em São Paulo, fui dormir na casa dele. Pô, o Tcheguri... 93, tinha estourado, tava estourado nas rádios e tal, e eu tô me achando a última bolacha do pacote, assim, entendeu? E aí, pô, tô falando com ele e tal, eu tô jantando na casa dele, cara, e ele falou assim, pô, cara, tá legal, né? Sucesso, bacana e tal. Eu falei, não, pô, agora a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Ele falou, cara, daqui uns 10 anos tu vai ser sucesso. Eu falei, não. Eu já sou sucesso. Ele falou, não, tu não é sucesso. Tu está sucesso. Cara, eu fiquei muito puto. Uhum. Ele falou assim, não, daqui uns 10 anos tu vai começar a viver uma carreira de sucesso. E, cara, eu voltei pra casa brabo com ele. 15 anos depois eu pedi desculpa pra ele. Sim. Porque eu falei, cara, tu tinha razão. É isso? E eu tava errado. Porque não tem como fazer sucesso com menos de 10 anos. Tu entendeu? Tipo assim, ó, de começar uma história de sucesso. Porque, cara, tu precisa errar, acertar, tu precisa aprender, tu precisa ouvir alguém, tu precisa dar com a cara na parede, pra um dia as coisas acontecerem. Não, e tem uma coisa que pode ser, me chamem de preconceituosa em relação a isso, tá? Eu tô falando muito do nosso mercado de comunicação. Eu recebo, vocês não têm ideia, imagina o Fábio, eu recebo 300 currículos por dia, sabe, no meu e-mail. Gente muito jovem e muito qualificada. Sim. Só que aí tu vai olhar, as pessoas assim, ficaram 2 meses num trabalho, 4 meses no outro. Eu falo muito isso com meu filho, né? Que voltou da Suécia, trabalhou na Electrolux também, quer novas experiências. Eu digo assim, Bruno, o problema é que vocês não criam vínculo. Isso. A palavra é essa. Cara, cadê os vínculos de Isso. vocês? Exato. Vocês estão ambiciosos, né? Tem esse facilitador tecnológico maravilhoso, né? Tem um bom estudo, né? São privilegiados, mas vocês não criam vínculo com as coisas. Né? Então, assim, ó, cara, se o nosso mercado... E aí fica aquela dança das cadeiras, né? Nas agências. Tu encontra um cara numa agência... Um mês depois, tu encontra o mesmo cara numa outra agência, no outro set. Tu deve passar pela mesma coisa que eu passo, né? Ou se bem que hoje vocês são muito demandados, né? Mas, por exemplo, assim, a Quentos, quando ela começou, a minha prospecção ela tinha que ser muito ativa, porque as pessoas não conheciam a gente. Cara, então era assim, eu ia lá fazer uma reunião na escala com o Fabinho. Sim. Tá? Aí o Fabinho, não, pô, que legal, me manda material, mandava não sei o que e tal. Daqui a pouco era outra pessoa. 3 semanas depois eu ligava pra lá, não, o Fabinho não tá mais aqui agora. Agora é o João. Tá a Mocita. Aí tá, daí começava uma conversa com a Mocita, aí eu ia fazer numa outra reunião, tava o Fabinho lá numa outra agência. Aí o Fabinho, não, eu já te conheço, mas me manda material porque eu quero mostrar. Eu me lembro que no início eu vinha da área de eventos, e na área de eventos tu não tem essa mudança tão brusca, assim, tipo, todo mundo já tem mais ou menos seu time, mesmo com um freela, tu já tem o teu time, tu já tem quem faz a parte de produção, quem faz a parte que atende os artistas, quem buca as atrações e tal. E aí era uma coisa que meio me surpreendia, porque tu não conseguia manter nenhuma relação de 6 meses, Exatamente. um ano. Tudo era muito rápido. E a nossa geração quer conexão. Claro. A nossa geração quer conexão. Tu sabe que lá na produtora eu tava sentindo uma dificuldade, eu sou muito inquieta, né? E por falar em conexões, assim, até vou carinhosamente vender um colega de trabalho lá da produtora que está trabalhando comigo agora, que é o Miltinho, que também é um cara da nossa geração, Sim. Quer dizer, mais da minha geração, né, Miltinho? Nós traremos o Miltinho aqui para conversar. Traremos o Miltinho. Maravilhoso e assim, ó, absolutamente pleno na sua maturidade, nas suas ideias, né? A gente pega um projeto, ele cria braços desse projeto, ele sugere para a agência, né? E isso, desculpa, gente, só maturidade traz. Só, né? é só isso, a experiência. E eu precisava, eu gosto muito do meu time maduro lá da produtora, porque são pessoas muito competentes, né? Ninguém aqui tá cansado, ninguém tá com preguiça, ninguém tá ultrapassado. A gente tem que tirar um pouco dessa pecha que tem nas pessoas mais velhas, né? E eu acredito muito tanto no berçário, né?
que queira crescer e que queira criar laços, né? O Miltinho foi para a produtora para fazer isso, para criar essas conexões não só do mercado, mas integrar as coisas internas, né, da produtora. Mas tu sabe que numa das nossas primeiras conversas sobre o Empreender 40 Mais, com o nosso amigo Fábio Bernardi, eu falei, cara, inclusive a publicidade. Normalmente, quando a gente vê alguém com mais de 60, 70 anos numa peça publicitária, tá fazendo exercício laboral ou tá numa praça brincando com os netos. E tá verdade, a figura é verdade. Tá errado, cara. Muito É verdade. errado. Tá errado. Porque a gente vai a show, a gente vai a restaurante, a gente viaja, Ou a em gente filme de corre. farmácia. Exato. É isso. Bem Tu isso. entendeu? Então é um preconceito velado. Não, a tem razão. gente namora. Mas tem um né? mix- Gente, olha essas festas que tá tendo agora, bombadas, Isso. 50 mais. As pessoas estavam carentes. Claro. gente, né? Carentes de Tanto que divertir. os artistas da década de 80 estão voltando todos com espetáculos lotados e tal. Pessoal, vou ser obrigado a acabar. Senão Ai, eu vou que ficar até pena. amanhã de manhã. Não, o Murilinho tá com. Daqui a pouco ele vai me dar o uma Murilinho, pedrada. Meu diretor tá ali. É. E aí? Tá certo. Desesperado. Tá, Ô, muito Cita, obrigada, obrigado, muito viu, obrigada. por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço. Aprendi muito hoje, mais um pouquinho. Está convidada. 29 de outubro estaremos juntos. Estaremos no juntos. Empreender 40 mais. Eu acho que vai ter um momento que a gente vai sentar com você para discutir outras coisas mais profissionais também. Muito bem. Teu nome já foi citado na última reunião. Eu acho que vai ter teremos outras Vamos lá, relações tô também. dentro. Vamos junto. Não sei nem o que é, mas tô mas tamo dentro. junto. Gosto. Mas tamo junto, é isso. Isso é coisa também da geração 40 mais. É verdade. Eu não sei o que é, mas nós estamos juntos. Vamos lá. É isso aí. Pessoal, valeu. Brigadão. Valeu. Você de casa que ficou até agora com a gente, de casa, do celular, lá sei onde é que tu tá vendo isso, mas hoje eu bati um papo com a Mocita, que é essa craque da publicidade brasileira, e com o meu sócio e amigo do Empreender 40 mais, Fernando Puma. Fica aqui um abraço pro nosso outro sócio que não tá aqui hoje, Fábio Bernardi, que está De férias. de férias na Bahia. É assim. Uns trabalham. O pior não é o Fábio tirar férias, o pior é o Fábio ficar mandando foto das férias. Esse é é que é o verdade. pior. Isso que é o pior. Então, Fábio, por favor, segura um pouquinho as fotos. Mas não esquece de curtir aqui o nosso canal, de compartilhar com a turma do 40 mais. E a gente se vê 29 de outubro no Teatro do Bourbon Country, no Empreender 40 mais, que vai ser um evento para ficar na história. Fica na paz, tchau, tchau.